Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as decorrências, as consequências do caso Marielle Franco, especialmente sobre como o Supremo vai lidar com esse processo. Enfim, os assassinos de Marielle estão sendo investigados e foram apontados os mandantes do assassinato de Marielle, mas aqui a gente vai fazer uma discussão sobre uma parte técnica importante desse caso que já começa a aparecer, que é o foro, onde essas pessoas devem ser investigadas e processadas. Foram presos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal, e Rivaldo Barbosa Júnior, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora começa uma discussão sobre a cassação, a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão pela Câmara dos Deputados, prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e também começa um debate sobre onde é que essas pessoas devem ser julgadas, se no Supremo mesmo, se elas mantêm foro no Supremo, se Chiquinho Brazão deve ser investigado no Supremo, afinal de contas o crime foi cometido antes de ele ser eleito deputado, ou se a competência vai ser mesmo do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, já que Domingos Brazão é conselheiro de Tribunal de Contas e tem foro lá. O ministro Gilmar Mendes, nessa toada de revisão de foro, ou de discussão de qual deve ser o foro e como o Supremo deve operar esse tema, afetou um outro caso, ainda antes da deflagração da operação da Polícia Federal que prendeu os acusados de matar Marielle. Ele afetou o plenário virtual do Supremo para rediscutir essa matéria. E tem alguns pontos, ele mesmo mencionava isso no passado, né, pontos cegos da mudança que o Supremo fez em relação ao foro por prerrogativa de função, foro privilegiado. E é muito provável que o Supremo mude novamente o seu entendimento sobre foro, agora para julgar o caso também de Marielle. Para falar desse assunto, desse emaranhado e desse vai e vem do Supremo em relação ao foro privilegiado, estão aqui comigo Diego Werneck, Tomás Pereira e o professor do INSPER, Luiz Fernando Esteves, que também vai ser uma cara frequente aqui no nosso time a partir de agora. Luiz, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Você já conversa com a gente há muito tempo sobre esses assuntos e agora vai ser mais um a jogar a bola aqui conosco no Sem Precedentes. Agora, Diego, eu queria começar esse assunto com você e, novamente, finalmente, a Polícia Federal chegou àqueles que são acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle. Ótimo, mas tem várias questões técnicas, jurídicas que a gente precisa discutir aqui e eu queria que você começasse a dar um panorama aqui sobre foro. Eu me lembro várias vezes, em vários episódios, o Tomás falando sobre esse vai e vem do Supremo em relação ao foro por prerrogativa de função, e a gente, com a certeza, eu lembro de você ter cantado essa bola, Tomás, que o Supremo em algum momento ia voltar atrás ou ia rever a sua jurisprudência sobre foro. Então, Diego, queria que você começasse apresentando para a gente em que pé que está essa questão, em que pé está o entendimento do Supremo sobre foro privilegiado. Olá, Felipe, Tomás, Luiz, seja bem-vindo. O Supremo não começou a ajustar o escopo, né, da aplicação do foro por interpretação agora, nem em 2018, com aquele precedente, né? Isso é um tema que o Supremo já vinha fazendo ajustes há mais tempo. Então, havia uma súmula tradicional do Supremo, súmula 394, anterior à Constituição de 88, que foi anulada pelo tribunal em 1999, 2000, final ali da década de 90, e essa súmula dizia 1999. 1999, obrigado, ali Felipe. em torno, inclusive, do caso Ildebrando Pascoal, que a gente está discutindo, eu e você, Diego, para a nossa nova temporada do Parede São de Vida, mas o cancelamento foi nesse âmbito do caso Ildebrando Pascoal. Então já temos aí um spoiler. Essa decisão do Supremo anulando a súmula, o que a súmula dizia? Que mesmo após deixar o cargo, a pessoa que fazia jus em algum momento aquele foro prerrogativa de função, então em algum momento a pessoa só podia ser julgada no Supremo, se ela praticou um crime naquele período, mesmo anos depois dela ter deixado o cargo,
o foro ainda seria o Supremo. Então, um deputado que praticasse um crime no cargo, ainda anos depois, teria que ser julgado pelo Supremo, mesmo que já tivesse se aposentado, saído da política, ele fazer outra coisa, enfim, estendia-se o foro assim. E essa é uma extensão por interpretação, né? Isso não estava escrito expressamente em nenhuma regra, o Supremo entendia assim por meio dessa súmula. Em 99, o Supremo anula essa súmula, o que já é um movimento de retração do foro. É interessante, né, Felipe, pensar nisso como de alguma forma, um prenúncio do que seriam os próximos 20 anos do Supremo em dois sentidos. Primeiro, de que o Supremo estava se preparando para exercer ali a sua competência penal, ainda dormente por vários anos, mas já estava entendendo ali que, bom, é melhor eu já me posicionar para não estar na linha de frente de processos de ex-autoridade, de ex-deputados, ex-senadores. Tem uma visão diferente, Diego. Tem uma visão diferente que vamos lembrar, nessa época o Supremo tinha uma enorme dificuldade de julgar esses processos por falta de assessores, por falta de tecnologia, por falta de capacidade mesmo de julgar. E os casos, aquilo, né? O foro foi pensado para casos pequenos, um caso ou outro que chegasse, um crime de opinião, coisa do gênero. E aí o Supremo, por ser um caso grave, tinha de intervir. O que o Supremo percebeu naquela época é que começou a chegar caso de tudo que é tipo. Inclusive, no julgamento sobre a anulação dessa súmula, o ministro Pertence e fala: nós estamos tendo que julgar agora caso de deputado que deu tiro em boi. Esse era um caso que estava sendo julgado, inclusive. Ele falou: a gente vai ter que ficar julgando isso, a gente já não consegue julgar o que a gente tem de parlamentar, vai julgar ex-parlamentar por um monte de casos prosaicos. Esse era um dos argumentos, assim, eles não iam conseguir julgar. Acho que isso estava no primeiro plano da ideia deles, mas eu entendo o que você está dizendo, de já pensar também, lá na frente eles vão exercer esse poder. Será que dar tiro em boi nunca teria relação com o exercício de função política? Não sei, não saberemos, mas eu acho que eu concordo com você, Felipe, você está dando uma motivação para o que eu falei que o Supremo estava fazendo, quer dizer, eu não quero estar lidando diretamente com esses casos. E, claro, 10 anos depois, 12 anos depois, começa o julgamento do mensalão, que o tribunal exerce pela primeira vez essa competência penal, o partido foro privilegiado, atraindo muita atenção, crítica e poder para si, mas começa ali também no mensalão um processo em que o tribunal começa a botar o pé no freio, né, na redução das competências para julgar a autoridade. Primeiro, uma mudança muito sutil, apenas interna, que a não ser que seja presidente de poder, né, você vai ser julgado pelas turmas do Supremo. Então, depois de mensalão, eles fazem isso para dar uma leve reduzida, mas ainda é muito, muito pouco comparado ao que acontece em 2018, quando o Supremo, numa ação penal relatada pelo ministro Barroso, propõe uma mudança séria, né, aí sim, mais drástica na interpretação, que vai dizer que se o crime não foi praticado durante o mandato, e ainda que praticado durante o mandato, se ele não tiver relação com o exercício da função, você não vai ter aplicação da regra de foro privilegiado. Então, e claro que nos últimos anos, né, a gente já tinha visto alguns sinais de um Supremo, e o Tomás pode falar mais sobre isso depois, de um Supremo que já estava olhando para essa jurisprudência de 2018 e se perguntando, né, mas será que a gente vai cumprir todas as implicações? A gente pensou em todas as implicações, a gente está confortável com todas as implicações, mas onde a gente está formalmente em termos de jurisprudência, esse foi o último grande caso em que o Supremo anunciou explicitamente regras sobre isso. Houve depois o caso do Flávio Bolsonaro, em que o Supremo decidiu numa reclamação, né, que não vou entrar aqui em detalhes do caso agora, mas foi um caso de 2021, 2020, ali durante a pandemia, em que o Supremo, a segunda turma do Supremo decidiu que, em 2018, o Supremo não tinha enfrentado, não tinha decidido o argumento do que fazer com autoridades que, ainda que não caiam nesses critérios do Supremo, ocuparam cargos diferentes, todos com foro privilegiado, foro prerrogativo de função ao longo do tempo, com uma continuidade de vínculo, né? Então, a pessoa foi uma autoridade com foro, mesmo que em foros diferentes, né? Mesmo que for mesmo que em foros diferentes, Uhum. Esse foi o entendimento. Eu critiquei, escrevi na época criticando, discordo bastante de entender que isso é uma coisa que não está coberta pela regra de 2018, mas acho que já tinha ali, no caso do Flávio Bolsonaro,
uma sinalização de que alguns ministros supremos estavam querendo ir por um caminho diferente. E eu concluo só dizendo que, como você falou na abertura, Felipe, a gente está falando aqui de alguns aspectos recorrentes de problemas do Supremo com relação ao foro que aparecem de novo agora na discussão das prisões do caso Marielle, né, dos mandantes um delegado, um conselheiro do Tribunal de Contas Estadual e um deputado federal que teria, portanto, o foro prerrogativa de função. E isso, embora a gente vá usar essa decisão como exemplo, é interessante que, já, como você mencionou, já vem nesse movimento em que o ministro Gilmar afeta o plenário virtual um caso para pensar a jurisprudência de maneira geral. Ou seja, na verdade, não somos nem só nós que estamos pensando esse caso em conexão com a jurisprudência mais geral do Supremo sobre foro. Acho que o próprio Supremo está pensando isso dessa forma. E isso também leva a gente a lembrar, o Tomás aqui mandou, inclusive, no chat, né, como o Supremo também muda internamente o foro para julgar a ação penal, né, depois do mensalão e daquela hecatombe que foram 53 sessões de julgamento, 4 meses e meio de sessão, o Supremo decide, a ação penal vai para a turma. E aí, justamente para dar essa esvaziada. Depois, com o Fux, volta para o plenário, insatisfeito que estavam com o que estava acontecendo nas turmas e a divisão do Supremo. Então, eu misturaria as coisas. Tem um problema do foro, de fato, né? Quando o Supremo faz a sua mudança de jurisprudência, tem alguns, usando a expressão do ministro Gilmar, alguns pontos cegos, alguns problemas que precisam ser resolvidos, só que também fica uma dúvida se isso não está conectado ao momento, à conjuntura política. E aí, nessa de estar conectado à conjuntura política, por que não pensar que o Supremo pode mudar agora, mas pode mudar depois? Luiz, queria te ouvir exatamente sobre isso, essas mudanças do Supremo em relação ao foro, e você trazer mais detalhes sobre esse assunto também, inclusive esse caso que está sendo afetado ao plenário virtual do ministro Gilmar Mendes, que é isso, né? Era agora um senador que tinha sido deputado federal, vice-governador, o crime tinha sido cometido aí nesse caminho, e ele hoje está sendo julgado na primeira instância aqui em Brasília. Então, uma dúvida sobre onde é que esse cara tem foro. Então, queria te ouvir também sobre isso. Bem-vindo mais uma vez, Luiz. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte assíduo do programa, então participar é um momento de felicidade para mim. Eu queria destacar duas coisas. Inicialmente, da sua fala, que eu acho que o momento político, de fato, a conjuntura política é muito importante para a definição do foro e também para esse movimento de volta dos casos ao plenário do Supremo. E, claro, a volta dos casos ao plenário ao Supremo, eu acho que também tem uma relação muito muito próxima com a ampliação do plenário virtual. Então, dado que o tribunal hoje tem a capacidade de julgar esses casos com uma rapidez, sem que isso comprometa o tempo escasso do plenário presencial, eu acho que se cria um incentivo para que todos os ministros, em conjunto, consigam deliberar sobre esse assunto. E eu destacaria, em relação a esse caso que foi afetado pelo plenário virtual, pelo ministro Gilmar Mendes, que nesse caso específico eu acho que a conjuntura conta muito, sobretudo se nós relacionarmos esse caso com os desdobramentos da decisão do ministro Alexandre de Moraes e do caso em que se analisa a prisão dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Por que eu destacaria a conjuntura nesse assunto? Porque uma consequência da determinação da prisão do parlamentar, da prisão do Chiquinho Brazão, é que agora a Câmara precisa se manifestar sobre a prisão, a Câmara precisa dizer se o Chiquinho Brazão vai continuar preso ou não. E a Câmara começou a fazer isso durante essa semana, e um pedido de vista interrompeu a deliberação na Câmara. E o retorno dessa deliberação na Câmara vai acontecer apenas daqui a 2 semanas.
E no meio desse período nós temos o Supremo definindo a amplitude do foro por prerrogativa de função. Então, eu imagino que... E que atinge diretamente o caso, né? Que atinge diretamente o caso. Então, eu imagino que esse pedido de vista, em alguma medida, tenha sido uma sinalização ao STF de que a Câmara acompanha com uma atenção muito grande o que vai acontecer nesse caso que foi afetado ao plenário virtual pelo ministro Gilmar Mendes. E só fazendo uma ponderação aqui, conversando com ministros, tanto do Supremo quanto do STJ, a gente vai ter o foro desse caso, vai depender agora também do julgamento, como o Luiz mencionou, né, desse processo que foi afetado pelo ministro Gilmar Mendes, no plenário virtual. No próximo Sem Precedentes, a gente provavelmente já vai ter o resultado desse julgamento, mas se não for no Supremo o julgamento, e eu imagino que será, mas se não for no Supremo, vai ser no STJ. De qualquer maneira, uma solução boa para um caso que precisa de resposta rápida. Ninguém aposta aqui em Brasília que, se esse caso for para a primeira instância, vai ter uma saída rápida, vai ter uma decisão célere e objetiva sobre esse caso. Mas ele permanecendo ou no STJ ou no Supremo, a aposta que se faz é que sim, o caso vai ser julgado rapidamente, então isso pelo menos é um alento. Tomás, você que prenunciou aqui o cenário de caos em relação ao foro por prerrogativa de função, nos diga aí para onde é que esse caso vai agora, e também o que ele diz do Supremo. Olá, oi Felipe, oi Diego, oi Luiz, muito bom você aqui com a gente. Eu fiquei ouvindo vocês falando e eu fiquei pensando sobre o quanto que a gente está falando de um tema específico, foro e prisão de parlamentar, mas o quanto que a gente está falando, no final das contas, de um dos grandes motivadores, um dos temas recorrentes desse programa, dos metatemas, né? O programa o nosso podcast chama Sem Precedentes, e é exatamente a dificuldade que o Supremo tem em lidar com seus próprios precedentes, e a relação, seja da instituição, do colegiado, com os seus precedentes, seja individual de cada ministro. O foro é um bom exemplo disso, né? É o típico do caso em que não tem muita concordância entre eles. Cada um deles tem sua opinião específica sobre o que eles gostariam de fazer se fosse dado a eles desenhar o sistema de foro no Brasil, né? Se você fosse o constituinte lá e tivesse naquela comissão, qual que seria a sua PEC? Quase todos eles, com certeza, têm a sua. E, às vezes, quando eles estão interpretando a Constituição, nesse caso, como em vários, eles vão tentando ajustar o nosso direito ao que eles acham que é o melhor. E o que é melhor aqui tem a ver também com muitos fatores. Então, tem a ver um pouco com o que você falou, né, Recondo? Tem a ver com o problema do Supremo ter que decidir esses casos, que são muitos, vários dos quais, inclusive, dão trabalho e são pouco interessantes, e geram pressão pública para o Supremo, que não consegue julgá-los, ou não quer julgá-los. E conflito com a Câmara. E conflito com a Câmara. Mas, ao mesmo tempo, dá poder para o Supremo, que é um poder que eles não se sentem confortáveis em que outras instituições tenham, né? Porque quando eles, e eu vou falar um pouco disso, né? Quando eles decidem que restringem o foro para apenas crimes cometidos, né, no exercício da função relacionados ao cargo, o que eles estão dizendo, no final das contas, é que para todos os outros crimes, então, não é competência deles. Não é competência deles, mas é competência de quem? Vai depender, óbvio, dos outros envolvidos, mas pode ser que seja um juiz de primeira instância. Então, às vezes, eles não querem julgar, mas vários deles não se sentem confortáveis com juízes de primeira instância no Brasil julgando essas autoridades. O que eu acho curioso, dado que, enfim, existem inúmeras pessoas relevantes no Brasil, seja financeiramente, seja culturalmente, seja intelectualmente no Brasil, de todos os tipos, né, que são julgados por juiz de primeira instância todos os dias. Então, parece ter soa privilégio, a população, eu acho que tem uma barra relação com isso, que fala, poxa, por que eu sou julgado por um juiz de primeira instância e você não pode? Né? Acho que tem essa dificuldade. Então, eles não se sentem confortáveis com isso, e, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que é um elemento de exercício do poder do Supremo. Toda vez que começa a gente a falar de vai ter reação, a Câmara está brava, né? Eles estão pensando em reagir, vai ter PEC, a gente sabe que, seja de fato acontece,
ou seja, pelo menos é interpretado como sendo relacionado com isso, ou seja, pelo menos a ameaça está no ar, que é esses inquéritos todos, essas ações, essas denúncias aí ainda não recebidas, essas ações que têm denúncia recebida e não foram julgadas, que estão nos gabinetes dos ministros do Supremo todos, podem começar a andar, podem não começar a andar. Quem não lembra dos conflitos, exatamente com o presidente do Senado, Renan Calheiros, quando de repente, às vezes, começavam a andar uns inquéritos, uma denúncia era aceita, de repente foi aceita, começou a discutir, isso impede ou não impede ele de continuar presidente do Senado? A gente viu todo esse filme há um tempo atrás. Então, você tem esse exercício de poder por eles que é relevante. Então, é o tipo de coisa que eles não querem ter, mas eles não querem abdicar. Eles não querem ser cobrados por isso, mas eles querem poder exercer. Então, para você tentar entender também o que está acontecendo no Supremo nesses casos, tem a ver com isso, né? Tem a ver com tudo isso que envolve aí. Que a gente está vendo? Deixa eu até mencionar, Tomás, me desculpe te interromper, mas é para reforçar o que você está mencionando. Nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive quando tivemos lá o conflito do Supremo com o presidente Bolsonaro, alguns ministros vinham verbalizando isso, que a mudança do foro pode ter tirado do tribunal alguns instrumentos junto à política. Eles falavam isso de uma forma aberta, mas com uma certa cautela. Mas para dizer o seguinte, no passado, certas coisas que a política está fazendo com o Supremo não faria pela existência do foro. E alguns vêm mencionando que é preciso rever pensando nessa equação. Vamos lembrar também o que parlamentares, especialmente do PL, ou especialmente da base de Bolsonaro, acusavam o ministro Alexandre de Moraes de fazer no caso de voto impresso. A gente vai lembrar que o ministro Alexandre de Moraes fez a negociação e pressão junto ao Congresso Nacional para que não fosse aprovado o voto impresso. E alguns parlamentares depois foram, a gente pode buscar aí, foram a público dizer que o Supremo ameaçava eles com os inquéritos que estavam tramitando. Então, o que você está mencionando é uma realidade posta e aberta, não é algo que a gente está inferindo. E eu acho que, em relação a esse tema, né, então, vamos lá, como é o foro, qual é a melhor interpretação do foro, a gente também tem que olhar para o Supremo e saber que alguns deles não têm essa convicção, a convicção mais restritiva do foro. Nunca foi a opinião deles, desde sempre. Alguns não têm, digamos, fortes convicções sobre isso, né? Eles são muito afetados pela conjuntura, pelo que está acontecendo e tal. E alguns talvez não tenham a coragem de suas convicções. Talvez até achem que essa é a melhor interpretação, mas quando você leva a consequência lógica, né, disso, significa, como eu disse, o juiz de primeira instância, às vezes julgando e condenando e mandando prender, e eles têm uma relação muito difícil com isso. Às vezes querem passar a competência, mas se tiver ordem de prisão, tem que voltar para o Supremo. Tem todas essas discussões. Se tiver busca e apreensão na Câmara, como é que um deputado pode determinar? Eles estão faz tempo tentando decidir isso, que tem a ver com esse emaranhado. E eu acho que o caso que a gente está vendo agora, que é o caso que o ministro Gilmar Mendes resolveu levar para o plenário, para colocar essa questão, é interessante que ele é muito parecido com a situação do Flávio Bolsonaro lá atrás, né, que era deputado estadual, que havia um inquérito em relação a ele, e ele virou senador. E daí passou a ter essa discussão, né, exatamente que, tá bom, o Supremo decidiu lá sobre foro, sobre o que acontece com a pessoa que perdeu o seu... não tem mais o mandato e, portanto, não tem mais o foro. Mas o que acontece com quem não tem aquele foro, mas em vez de passar a ser alguém sem foro nenhum, passou a ter outro foro? Como que fica? Né? O caso do Flávio Bolsonaro é exatamente isso. Ele era alguém que estava sendo julgado com um foro de deputado estadual. Se ele tivesse simplesmente não sido eleito e se tornado um cidadão, né, não eleito, não sem cargo político, ele teria voltado à primeira instância, mas ele foi eleito senador. Então ele passava a ter foro no Supremo, só que foro no Supremo para quais casos? Só para os casos cometidos por crimes cometidos enquanto senador? Né? Essa era a discussão. Essa é uma discussão muito parecida com o caso que a gente mencionou aqui agora, que o Luiz já falou. Né? Alguém que era deputado federal, virou vice-governador e agora é senador. Né? Então também vai mudando. Tinha foro no Supremo, deixou de ter foro no Supremo, agora tem foro no Supremo de novo. Mas para quais casos? Né? Então eu acho que esse caso... tá aí, eu acho que a gente era muito claro na época do Bolsonaro que seja pelo caso em si, mas parecia ser pela conjuntura, os conflitos com o Supremo, parecia que o Supremo não estava interessado em pegar e decidir aquele caso. É interessante que, se vocês voltarem atrás, o Supremo não decidiu exatamente no mérito aquele caso. O que eles decidiram foi que existe uma reclamação, que eles decidiram que não cabia, porque quando cabe reclamação? Quando tem uma decisão que
ela diz respeito a uma decisão prévia do Supremo. O Supremo disse, a gente não decidiu sobre isso, a gente não decidiu concretamente sobre essa situação. Então, como a gente não decidiu sobre isso, não cabe reclamação. Então cabe recurso extraordinário. Não, porque vocês perderam o prazo do recurso extraordinário. E daí ficou daquele jeito mesmo. Então, esse caso está vindo aqui agora, em parte, só que a gente sabe que o Supremo considera que cabe, não cabe reclamação, é mais receptivo, amplia mais esses limites, conforme eles querem decidir. Foi conveniente não responder no caso Flávio Bolsonaro, né? Foi conveniente, e por isso que essa questão está em aberto até hoje, eles vão ter que decidir, espero que decidam, espero que dê uma boa decisão. Mas acho que sobre isso, só o meu ponto final sobre isso, então isso é meio que explicando a situação e o contexto. Acho que em termos de opinião sobre o problema, que a gente não vai sair disso tão cedo, é o seguinte: a Constituição estabeleceu regras de foro muito amplas. O Supremo não está disposto, inclusive talvez por boas razões, porque a Constituição de fato estabeleceu essas regras, a simplesmente eliminá-las. Seria necessário, provavelmente, uma PEC, uma emenda constitucional, para diminuir, e seria salutar, provavelmente, que diminuíssem-se as autoridades com foro no Supremo. Por mais que, como você disse, isso poderia ter consequências para o Supremo na sua relação com outros poderes. Não estou dizendo que não ia ter consequências, talvez, negativas nessa área, mas isso poderia ser salutar em vários sentidos. Mas, nessa ausência, o que o Supremo faz, às vezes, é ampliar e restringir. E conforme muda a composição do Supremo, e muda a composição das turmas, muda a composição do plenário, os casos são julgados em turmas, são julgados em plenários, a gente vê essas flutuações acontecendo dentro do próprio Supremo, que é ruim. Mas, independentemente das flutuações que acontecem por causa disso, o fato é que me parece, sempre achei problemático, que essas soluções que dependem de conceitos abertos, às vezes, né, é no cargo, não é no cargo, o crime é continuado, não é continuado, tem a ver com obstrução de justiça, fica como? A obstrução de justiça por um crime anterior, ou então é uma organização criminosa, então como que isso significa? Significa que você sempre vai ter a discussão. Essas regras elas são abertas, você sempre vai ter a discussão. E a discussão em si é ruim, porque a discussão do caso concreto vira uma discussão sobre a competência, que além de prolongar muitas vezes esse julgamento, demorar, atrapalhar, né, tumultuar o que está sendo decidido, gera eventualmente futuras nulidades. Porque alguém decide de um jeito e a gente vai descobrir 5 anos depois, 10 anos depois, aquela que interpretou mal. Interpretou mal, seja porque interpretou mal mesmo, seja porque conforme o Supremo vai mudando a sua composição, o próprio Supremo vai interpretando diferente essas regras. E isso sim é um grande problema dessa composição, e eu não acho que é um problema do qual a gente vai sair. Eu acho que enquanto a gente tiver esse tipo de solução interpretativa, que é mais ou menos restritiva, ela sempre vai gerar esse espaço de debate, esse espaço de discussão, e, portanto, um espaço de nulidade ou um espaço de tumulto. Tomás, eu acho que essa decisão de agora, a prisões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ela exemplifica uma das variedades do problema que você está apontando, que às vezes o Supremo simplesmente não falar sobre uma coisa que precisaria ser discutida, né? Então, essas são decisões, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não tematiza de forma expressa a justificativa do foro, porque tem duas leituras compatíveis com o que aconteceu. Uma é, nós não podemos aceitar a prisão de um deputado ser determinada por um juiz de primeira instância. Isso é uma coisa. Mas isso não necessariamente implicaria que todo o processo iria para lá, né? Que a decisão, que os outros, né, as outras prisões que poderiam estar lá se houvesse conexão probatória, mas é um outro argumento, é uma outra coisa, né? Mas isso não foi tematizado na decisão. Então, é como se tivesse o Supremo, nessa decisão, parece que o status quo das regras vigentes é meio que anterior a 2018, né? É como se já estivesse falando, como se não precisasse explicar por que aquilo, sendo anterior, né, e não tendo necessariamente a ver, mas talvez tenha a ver, nesse caso, com o exercício da função, já que foi um crime político, né? Mas sendo anterior ao mandato, por que aquilo está no Supremo? Então, não há uma discussão sobre isso, como também a gente pode falar sobre outros pontos que você já mencionou, que dizem respeito à prisão de parlamentares, né, e a relação disso com esses processos que são atraídos para o Supremo por conta do foro. Nessas decisões, até no voto agora no plenário virtual do ministro Alexandre de Moraes, não há uma discussão, por exemplo, sobre a questão do flagrante, que apareceu no Daniel Silveira, que apareceu no Delcídio, né? Então, é como se fosse assim, tantos problemas juntos que aí eles acabam, às vezes, escolhendo, vou falar desses aqui, vou justificar mais esses aqui, vou discutir outros. Essa é uma reclamação recorrente, uma observação recorrente sua, do Tomás, da Juliana aqui nos programas, né, dessa falta de justificação
do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu lembro quando saiu a decisão, a gente no nosso grupo se perguntando qual é a justificativa para isso aqui, qual é o argumento para tal coisa. E é isso que você está dizendo, né? Você não consegue achar muito claramente qual é a justificativa para tudo isso, né? Se eu puder complementar, eu acho que na decisão do Alexandre, ele acaba usando como fundamentos decisões que não têm tanta semelhança assim com o caso que ele decidia. Ele, como o Diego destacou, no caso do Daniel da Silveira e no caso do Delcídio do Amaral, houve uma discussão sobre a definição e a qualificação daquelas situações como situações de flagrante delito, porque a Constituição exige que, para que um parlamentar seja preso, existe uma situação de flagrante. Nesse caso nesse caso atual, que foi decidido pelo Alexandre e pela turma, não houve uma discussão sobre o flagrante. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi simplesmente relacionar a decisão atual com as decisões anteriores em que havia flagrante, e daí ele concluía que seria possível a prisão preventiva do parlamentar e dos outros mandantes. Então, se nos outros casos a principal discussão foi sobre se aqueles crimes, os crimes cometidos pelo Daniel da Silveira e o crime cometido pelo Delcídio do Amaral aceitavam ou não fiança, que é um outro requisito para a prisão de um parlamentar, o crime não aceitar o pagamento de fiança, não aceitar a liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Agora, no caso do Domingos Brazão, não existe uma discussão sobre se o crime admite ou não fiança. É um homicídio qualificado não admite a liberdade provisória mediante fiança. Mas o critério do flagrante, esse precisava de uma fundamentação mais clara do ministro Alexandre de Moraes. A gente não consegue encontrar esse tipo de fundamentação na decisão do ministro. Como o crime foi bárbaro, parece óbvio que um parlamentar pode ser preso por isso. Luiz, e outra coisa que também, muito rapidamente, tem uma citação longa da decisão do Daniel Silveira, com coisas que não têm a ver com esse caso, necessariamente, né? Dizendo, pelo menos não do ponto de vista jurídico, citações da decisão falando de ameaça ao Estado Democrático de Direito e como é que aquilo... me parece que tem uma função mais aí retórica, né, do que, de fato, justificatória, de dizer são problemas juridicamente parecidos, tem a ver, né, mas é como se tivesse uma justificativa pela gravidade. Olha, tem coisas muito graves acontecendo, essa gravidade expressa problemas, né, que o Brasil enfrenta em várias áreas, e por isso esses casos são semelhantes, mas tem muitas diferenças entre eles, pelo menos tem muitas perguntas que precisariam de resposta com relação a essas diferenças. Tomás, para a gente fechar. Eu acho que a gente vai ficar de olho agora nesse caso que foi para o plenário, mas eu queria chamar a atenção também a algo que tem a ver com o que a gente já discutiu aqui, né? Que além dessas mudanças de foro, essa mudança sobre quem julga esses casos no Supremo, né? Era um caso do plenário, daí virou caso da turma, a não ser que tinha algumas autoridades específicas, que eram basicamente, né, o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, pessoas nessa linha, digamos, de sucessão da presidência da República, o que também gera questões, porque você existia um caso que envolvia o vice-presidente ou o presidente sendo julgado pelo plenário e outro não, e às vezes isso podia gerar divergências, né, entre como a turma decidia e o plenário decidia, mas na época da Lava Jato, quem acompanhou sabe que tinha muita discussão sobre o uso estratégico disso, né, a turma na qual estava o ministro Fachin, às vezes a percepção era de que ele entendia que ele não ia ter voto maioria na turma, e ele levava, às vezes, o caso para o plenário, ou tentava levar o caso para o plenário nesses casos. O que gerou muita discussão, e até bate-boca no Supremo, especialmente entre o ministro Gilmar e o ministro Fachin, sobre essa questão específica. O plenário, eventualmente, resolveu que não ia ficar controlando isso,
que não existe, que qualquer relator poderia afetar o plenário de maneira livre, achando que era relevante. Na época houve a discussão se podia ou não podia, se para fazer tinha que justificar, se tinha que ter, por exemplo, divergência entre as turmas, tinha que ter algo desse tipo. E eu só queria lembrar, se vocês olharem a decisão do ministro Gilmar, que leva esse caso para o plenário, ele faz questão de falar, apesar do Supremo ter decidido que o relator pode levar porque ele acha importante, eu não acho, eu acho que tem justificação, faz lá todos uns parágrafos falando sobre a importância constitucional da fundamentação das decisões, e daí diz que no caso dele, precisa mesmo do plenário. Então, só para dizer que aí a gente tem, de novo, a má relação do Supremo com seus precedentes, que se manifesta, às vezes, em como turmas diferentes, com ministros diferentes, com maiorias diferentes, que estão sempre flutuando. Quando, recentemente, chamou atenção aqui por fato que a gente vai ter uma estabilidade rara no Supremo, uns 4 anos, sem nenhuma mudança de ministro, se ninguém se aposentar voluntariamente ou por algum motivo de saúde do tipo. Mas essa estabilidade no Supremo é no Supremo, no colegiado, no plenário. Ela não é nas turmas. Porque as turmas vão mudando de composição conforme vai mudando a presidência do Supremo. Né? O presidente sai da turma, e então você tem essa circulação. Então, além dessa instabilidade na turma, ou mesmo quando elas são estáveis, as maiorias estáveis na turma que não decidem do mesmo jeito, então você tem o Supremo que não respeita os seus próprios precedentes, ou interpreta de maneira diferente cada uma das turmas, e o plenário sendo usado estrategicamente para isso. E a gente sabe que, em parte, tem esse argumento prático de que trouxemos para o plenário de novo esses casos, porque agora conseguimos, agora temos tempo. Isso, sinto muito, não é exatamente verdade isso, né? Não é que, porque esses casos penais dão muito trabalho, são muito difíceis, exigem muitas sessões, não é que necessariamente vão poder ser julgados no plenário virtual todos, porque alguns deles vão existir plenário físico, que exige muito tempo. Então, a gente sabe que os motivos por trás disso, na verdade, tem a ver com esses conflitos, com essa discordância entre essas turmas, que não deram certo por esse motivo, e tudo isso está nesse caso. Mesmo para quem lê as decisões do Supremo, você vê uma motivação dessa que parece ser algo formal, e o que tem ali é toda a história do Supremo em lidar com esse tipo de caso, e mesmo animosidades e antipatias e brigas históricas entre figuras específicas nesses casos. No caso, o ministro Fachin e o ministro Gilmar. Diego. Só pontuando 2 coisas. Uma que a gente não mencionou, mas que é um problema também que já aparece desde a decisão do caso Delcídio, a questão do crime inafiançável, né? A inafiançabilidade do crime como um requisito para que seja permitida a prisão em flagrante do parlamentar. Aí eu vou só pontuar, puxando um fio que o Luiz levantou, isso foi discutido na decisão, né? O ministro Alexandre de Moraes oferece um argumento, que, aliás, é um argumento que tem sido recorrente no Supremo sobre isso, mas acho que é importante só pontuar o que é esse argumento, que ele também tem implicações complicadas. Basicamente, o que o ministro Teori Zavascki fez lá em 2015 foi dizer que o CPP diz que, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o crime não é suscetível de fiança. Isso significa dizer que, segundo o ministro Teori Zavascki, quando eu tenho que saber se eu posso prender em flagrante ou não o parlamentar, a análise que eu tenho que fazer não é se o crime é inafiançável ou não, o mais importante é saber, estão presentes os requisitos para a preventiva. Só que essa é uma leitura que, embora acho que o Supremo tenha aí um espaço para ajustar a interpretação desses dispositivos a novas realidades, né, sobretudo após a emenda de 2001, que eliminou a necessidade de autorização prévia das casas para processar parlamentares, eu sempre fico pensando nas implicações disso, porque, no fundo, se levado ao extremo, o que essa posição quer dizer é que essa vedação de só poder ser em crime afiançável não vale mais. Porque, basicamente, o que a regra pode ser relida nesses termos do Supremo para dizer você não pode prender, salvo em flagrante, exceto se você achar que tem razão para preventiva. E aí é muito difícil você dizer o que sobra dessa proibição da prisão, exceto apenas no caso de crime inafiançável, né? Acho que o Supremo nunca enfrentou totalmente as implicações dessa leitura, que me parece muito, muito radical, né? Uma releitura muito radical do que a Constituição prevê. Eu pontuaria também aqui que o voto do ministro Flávio Dino já apareceu no plenário virtual, né? E eu fiquei... E eu acho que é um voto, para mim, problemático, porque não era necessário plenário virtual, né? Você pode simplesmente seguir o relator. Então, acho que a gente vai com uma expectativa maior quando o ministro decide. Bom, se eu vou concordar com o relator
O que eu vou dizer, além do que o relator já falou? E é um voto muito curto, em que, basicamente, o que ele está dizendo é reforçar uma série de afirmações gerais que as prerrogativas parlamentares têm que ter limites, que não podem ser cobertura para um ecossistema criminoso, né, a expressão que ele lança no final, em caixa alta, né, claramente sinalizando isso aqui eu quero que seja importante, que seja levado em conta quando lerem meu voto. O ministro Celso de Mello usava os negritos, né, aqui temos a caixa alta como um recurso para chamar atenção, mas é a única caixa alta do voto, então é do tipo, isso eu quero que prestem atenção, mas são afirmações muito gerais, são afirmações que não têm a ver especificamente, na minha leitura, com o que está em discussão naquele caso específico, né? O Tomás já formulou isso melhor em outros momentos, que é decidir e justificar não é afirmar o que você pode fazer em tese, não é afirmar o que faz sentido em tese, é mostrar como aquilo se conecta com os elementos do caso, com o problema do caso, ainda mais quando está tratando de medidas restritivas, né? Então, é claro que também, como vogal, ele não precisa repassar todos os argumentos, mas o que me chamou a atenção é um voto que me parece que para sinalizar apoio, né? Mais do que para trazer, de fato... E tem o fato dele ser ex-ministro da Justiça e estava investigando isso também, né, Diego? Pode ser, e ele, porém, um voto curto, uma das coisas que ele já observa é que a compatibilidade com freios e contrapesos é assegurada pelo fato de que a Câmara vai poder decidir sobre isso depois. Também já sinalizando para os legisladores, olha, sei que agora a bola vai passar para vocês, e tudo bem, é do jogo que a bola passa para vocês. Ele menciona isso nesse voto. Um voto curto assim, a gente, né, pensa que nada está aqui por acidente, todas essas coisas foram colocadas como sinalização. E a última coisa que eu diria é, né, talvez a realidade vai fazer de mim voto vencido, mas eu acho que o Supremo não deveria voltar ao sistema mais amplo possível de foro que tínhamos antes, né? Essa coisa tem que ser ajustada, tem problemas não resolvidos, talvez o regime de 2018 tenha falhas, mas acho que a realidade, na última década, mostrou que esse é um poder tóxico para o Supremo, né? É um poder que cientistas políticos estão acostumados com a proposição de que juízes vão se comportar estrategicamente no sentido de usar o poder agora pensando nas consequências amanhã. Às vezes vão usar para mais, às vezes vão optar por outros caminhos, não vão pautar certas coisas, e me parece que a gente não tem nenhuma razão para imaginar que isso não vai ser o caso de outros poderes que o Supremo tem, inclusive a jurisdição penal. E eu acho que é mais problemático que o Supremo decida esses casos de olho, né, tomando o pulso da política ali diariamente, que eu acho que é o que pode acabar acontecendo, e me parece que era melhor para o tribunal reduzir a sua atuação nesse tipo de problema. Independentemente desse ou daquele caso, eu acho que o regime tem que ser pensado por uma tendência de restrição. Maravilha, gente. Queria agradecer ao Luiz por ter aceito o nosso convite e fazer parte agora do time do Sem Precedentes também. Agradecer ao Diego, que está de volta. Não, a gente não expulsou o Diego do Sem Precedentes, para quem perguntou. E também agradecer ao Tomás. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais de foro, e aí sim eu posso ouvir vocês sobre o que o Tomás acha que deveria ser a decisão. Mas vamos ver. Semana que vem a gente provavelmente já vai ter essa decisão no foro e a gente discute mais. Mais uma vez, gente, obrigado e até lá. Até a próxima. Obrigado.